O assunto Ifá, no geral, ele não é só um tópico. Ele é um dos vários cultos presentes na terra do Yorubá. Esse culto de Ifá, ele foi da Nigéria para o Benin, e aqui ele é conhecido como Fá. E também da Nigéria ele foi para Cuba. Em Cuba ele sofreu algumas influências do cenário e do contexto urbano de Cuba. A mesma coisa acontece no Benin, então, quando o culto de Ifá ele sai da Nigéria e vai para o Benin, então ele está agora lidando com uma outra atmosfera, ele está lidando com uma outra realidade, um outro país, uma outra cultura, que tem os povos ali que perpassam por aquela região, eles cultuam outras divindades, que são os voduns e outras coisas. Então, quando agora o Ifá ele chega em Cuba, ele se linka com outros cultos que já existem na terra cubana, como Santeria, Palo Mayombe, enfim. Ele passa a ter novas visões, então a visão de Ifá e a visão dos cultos que estavam em Cuba rola uma simbiose. E o Ifá vai ser chamado agora de Ifá cubano, porque ele se distanciou demais do Ifá nigeriano, por mais que seja ainda falando de Ifá, que é diferente do apenas Fá do Benin. Então, Ifá cubano e Ifá nigeriano. Um exemplo muito comum que a gente encontra na internet de fácil acesso. As cores. Na Nigéria, as cores de Ifá é verde e vermelho, ou esse marrom avermelhado. Em Cuba, o Ifá é verde e amarelo. Então, geralmente, a gente vai verificar até algumas imagens famosas da internet de Orunmila, que é uma divindade que ela vai estar verde e amarelo. Ou símbolos geomânticos com situações, com detalhes que sejam verdes e amarelos. Isso tudo representa o Ifá cubano. Assim que acaba a escravidão e aí começa o processo de construção do candomblé, e de legitimação e de uma formação de um culto organizado, sistemático, de culto aos orixás em princípio, vem sim alguns babalaus para cá, só que eles não criam uma tradição, eles não criam uma linhagem, ou seja, eles não criam uma estrutura sacerdotal que passa, tipo, um babalaô não treinou um sucessor, que daí esse sucessor vai treinar outro sucessor, que assim vai treinar outro sucessor. Isso não acontece. Então, o Ifá, que vem no final do século XIX e no começo do século XX, ele não continua. Mas aí nos anos 50, de fato, vem o Ifá cubano para o Rio de Janeiro e se alastra e se espalha no Rio de Janeiro, tendo uma tradição de Ifá cubano no Rio de Janeiro. Existem, então, uns terreiros de candomblé, tanto do Rio quanto das cidades próximas, como Minas e Espírito Santo, que vão para esses terreiros Ifá cubano e também se iniciam, porque reconhecem em Ifá, mas no caso do Ifá cubano, uma fonte extremamente interessante de um outro universo que não era o presente no candomblé, mas encontra uma similaridade, porque de fato tem muitas coisas, por estar se falando de orixás, tem muitas coisas que são próximas. Usar a divinação através de obi, as oferendas, aspergir água, gin, nos assentamentos, nos ibás, nos ojubós, etc. Então isso é próximo, e não só essas coisas, outras coisas também rola uma similaridade dentro do culto, mas aí eu não posso revelar na internet. Mas ser similar não significa ser igual. Alguns candomblecistas, sacerdotes, migram para o culto de Ifá. E aí começa a criar uma simbiose entre um ex-candomblé com um novo Ifá. E aí cria um culto híbrido entre os dois. Mas esse culto não está declarado, mas quem está dentro de Ifá, percebe essa mescla, beleza? Pierre Verger também vai anotar e vai apontar nos seus livros a presença de Ifá em terras Yorubá como um extremamente sistematizado e muito poderoso. Então Pierre Verger vai fazer esses apontamentos nas suas pesquisas. E aí, anos 80, em São Paulo, nigerianos vêm para cá, trazem o Ifá nigeriano
para o Brasil, não mais com a versão de Fá cubana. E aqui começa a crescer então esse culto em 90, começo dos 2000, e aí começa a trazer essa popularização. E aqui também faça o mesmo processo que aconteceu no Rio de Janeiro, vai acontecer aqui, onde que alguns candomblecistas de outros lugares, não só de São Paulo, vão migrar do candomblé para Ifá, começando a perceber que existe uma similaridade e criando esse universo um pouco híbrido. Bom, então, quando a gente está falando de Ifá, e estudar ele principalmente na internet, ou seja, através de um livro, a gente tem que sempre entender se o conhecimento está sendo apresentado, ele está partindo de um Ifá nigeriano, está partindo de Fá, está partindo de o Ifá cubano, ou está partindo dessa mescla entre candomblé e Ifá cubano ou Ifá nigeriano, ou a soma dos dois. Porque existem essas várias possibilidades. Tem muita gente que lê um livro de Ifá cubano e foi buscar a tradição do candomblé nigeriano e aí fez uma misturada, enfim. A gente percebe tudo isso na internet. Mais comum do que aparenta. Ao apresentar esse cenário, agora eu vou focar no que eu tenho um pouco de conhecimento, que é o Ifá nigeriano.